preste atenção, por favor, muita atenção, porque eu quero ensinar, obviamente, para você que ainda não sabe, como crer de verdade no Senhor Jesus. Porque você crê no Senhor Jesus? Quem crê aí no Senhor Jesus? Normalmente você está aqui, obviamente, porque você crê na existência dele, você acredita em Deus. Mas aí eu pergunto para você, como que você crê em alguém que você nunca viu? Como que você pode crer em alguém que você nunca viu? Você nunca viu, eu nunca vi o Senhor Jesus. Como que você vai crer, né, em alguém que você nunca viu? O Senhor Jesus, lá no livro de Atos, ele diz que quando nós recebêssemos o Espírito Santo, nós seríamos o que dele? Testemunhas dele, testemunhas vivas. Quer dizer, ele se revela, tá, para aqueles, e quando ele se revela para uma pessoa, de fato essa pessoa, ao ter essa experiência com ele, ela se torna testemunha. Ser testemunha é uma coisa muito forte, porque, por exemplo, eu só posso ser testemunha de algo que eu vi, presenciei, vivenciei, sim ou não? Não adianta você ir num tribunal, o juiz não vai aceitar, por exemplo, você como testemunha, se você falar assim, não, eu vim aqui porque eu acredito no fulano que ele não fez isso. Mas você viu, você estava lá? Não, eu não vi, eu não estava, mas eu acredito nele. Vai servir esse tipo de testemunha? Não. Testemunha é alguém que presenciou, viu. Mas como que eu posso ver alguém que morreu há mais de 2000 anos atrás? Como que eu vou ser testemunha dele? Através do Espírito Santo, que é o Espírito dele, que passa a habitar dentro da pessoa. O Senhor Jesus se manifesta a ela, o Senhor Jesus se revela para a pessoa de maneira inconfundível, que aí ela passa a ter certeza, passa a crer, por quê? Porque ela teve uma experiência pessoal com ele, ela sabe que ele é real. Como foi a experiência, por exemplo, dos discípulos, quando Jesus ressuscitou, a experiência que o apóstolo Paulo teve, né, quando ele ia no caminho, e a luz brilhou, o Senhor Jesus se revelou para ele, e todas as experiências que todos os cristãos no mundo inteiro já tiveram, a ponto da pessoa viver a fé, ser transformada, morrer por causa da fé, porque é verdade que quando você tem essa experiência verdadeira com Deus real, o Senhor Jesus se revela para você, você morre pela sua fé, você não consegue negar a sua fé, porque não dá para negar aquilo que eu presenciei, não dá para negar aquilo que eu vi, não dá, eu vou estar enganando a mim mesmo. Tão forte é o batismo com o Espírito Santo, tão forte é essa revelação do Senhor Jesus. Bom, mas o que eu quero perguntar para você aqui é o seguinte, mas antes de receber o batismo com o Espírito Santo, porque aí é fácil crer nele, ele se revelou para mim, não tem nem como eu não crer. Mas antes dele se revelar para a pessoa, como que você pode crer nele? Como que você pode ter certeza de que ele é real, uma vez que você ainda não teve nenhuma experiência com ele? Você sabe dizer como que você irá crer nele? O Senhor Jesus nos revela isso aqui. Como que eu preciso crer nele para que ele se revele para mim? Ele diz assim no versículo 21, João capítulo 14, ele diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e o quê? E os guarda, quer dizer, os pratica, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e o quê? E me manifestarei a ele. Olha só, o Senhor Jesus dizendo que ele vai se manifestar, ele vai se revelar. Eu não vou dizer aparecer, porque não é uma aparição, né? Não é uma imagem, não, é dentro. Ele não aparece aos olhos humanos, é dentro, é na alma, é no espírito. Mas ele dizendo, eu vou me manifestar àqueles que ouvir a minha palavra e o quê? E as guardar, porque é a maneira que eu tenho
de crer nele, de mostrar para ele que eu creio nele, sem conhecê-lo, é crendo nas palavras dele. Porque, por exemplo, acreditar em Deus é uma coisa, crer nele é outra. Você acredita na minha existência? Ih, bispo, agora eu fiquei em dúvida. Sério? Você acredita na minha existência? Não tem como negar, você está me vendo. Agora, acreditar na minha existência é uma coisa, crer em mim é outra. Crer nas minhas palavras ou crer no que eu falo é outra. Você conhece pessoas que você fala assim, o fulano não dá para crer em nada do que ele fala. Então você acredita nele, porque não tem como, ele existe, mas você não crê em nada que ele fala. Com Deus pode acontecer a mesma coisa. Pode não, acontece. Essa é a fé que o mundo tem, que as pessoas têm, que as religiões têm. Elas acreditam na existência de Deus, mas acreditar na existência de Deus não muda nada. O Tiago fala que até os demônios creem. Lucifer viveu com Deus, né? Ele sabe mais do que nunca da existência de Deus, e nem por isso ele deixa de ser demônio. Não muda, não altera. Acreditar na existência de Deus é o que vai me levar até Ele, mas o que vai mudar a minha vida é crer nas palavras dEle. O que prova para Ele, olha que bacana, o que prova para Ele que eu creio nele, antes de conhecê-lo, e o Senhor Jesus falou para os discípulos, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então o que prova para Ele que eu creio nele, mesmo sem ainda Ele ter se revelado para mim, é aqui a palavra dEle. E quando eu obedeço a palavra dEle, aí entra o que eu tenho falado aqui. O que é crer, obedecer, melhor dizendo, a palavra de Deus? Obedecer a palavra de Deus é você colocar em prática tudo aquilo que Deus fala com você, na palavra dEle. Não se trata de religião não, gente, de igreja. Eu sempre falo, igreja não muda a vida de ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. Igreja não muda a vida de ninguém. Às vezes você está aqui e você fala, e de fato é real. Igreja não muda a vida de ninguém. O que muda é a palavra que você obedece. Porque se a igreja mudasse, todos estariam com a vida mudada. Todos estariam, preste atenção, todos estariam com a vida transformada se a igreja mudasse. Mas por que não acontece? Preste atenção que isso é muito forte, o que eu vou ler para você aqui. Preste atenção. Por que não acontece? Porque nem todos creem na palavra, nem todos obedecem a palavra como deve obedecer. Vou te dar um exemplo claro, vamos diluir isso aqui. Vamos diluir isso aqui, porque senão a pessoa falar, o que é obedecer a palavra? Obedecer a Bíblia. Então vamos lá. Você vem na igreja com interesse, porque dentro de você fala assim, poxa, não aguento mais sofrer. Já começa por aí. Não aguento mais sofrer. Minha vida tem que mudar. Poxa, meu Deus, se o Senhor existe, o Senhor tem que se revelar para mim. Eu não quero mais ser um religioso. Eu não quero mais ser aquela pessoa que começa na igreja e para, e desanima, e vem, e desanima. Eu não quero, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor se revele para mim, eu quero que o Senhor mude a minha vida. Bom, então você já começou a chamar a atenção de Deus. Por quê? Você já está com uma inclinação para conhecer a Ele. Está compreendendo? Sim ou não? Aí quando você vem na igreja com esse interesse, que se a pessoa vem, senta aí, entra no ouvido, sai no outro, ela veio só o corpo dela que está aqui, só a carcaça. O espírito, a alma está em outro lugar, tá vagando por aí, né? Só o corpo que está aqui. Então não é para você. É para aquela que tem interesse, está querendo saber, quer que Deus se manifeste. Então Deus vai na palavra dele, vai falar com você. Ele falou comigo quando eu cheguei na igreja, sem acreditar em nada, viciado, sem ter fé, sem nada. Ele falou. O que é o falar de Deus? Ele te dá compreensão para você entender o que Ele quer de você. Ele ilumina a sua mente. Você ouve a palavra e você consegue compreender o que Deus quer de você. E detalhe,
Às vezes nós estamos aqui pregando uma coisa e Deus está dentro de você falando outra, diferente daquilo que a gente está pregando, mas é porque Ele sabe da sua necessidade. E ali Ele fala com você de acordo com a sua necessidade, quando você está interessado. Está compreendendo, sim ou não? Eu cansei de atender pessoas após um culto, uma reunião, onde a pessoa falava: olha, bispo, o senhor falou isso, e é verdade, eu estou precisando, porque... E eu olhava assim e pensava comigo: bom, eu não falei isso, mas ela ouviu isso. Ela ouviu o que ela precisava ouvir. Olha que bacana. É assim que o Espírito Santo trabalha. Está compreendendo, sim ou não? Ela ouviu o que ela precisava ouvir. O que ela falou não tinha nada a ver. Eu não falei com esse, digamos, com esse viés, com essa... Mas ela ouviu o que ela precisava ouvir, porque é interessada. Então, quando você ouve e você entende o que é certo, o que é errado, o que Deus quer de você, então é nessa hora que você tem que guardar a palavra. É nessa hora que você tem que pecar e obedecer. É nessa hora que você prova que você está crendo naquelas palavras, que não é a palavra de homem, não, mas que é a palavra do próprio Deus, porque está na Bíblia. Eu fico imaginando, eu fico pensando às vezes, pessoas tão antigas na igreja e que já cansaram de ouvir sobre determinada coisa. Por exemplo, sobre perdoar. Às vezes a pessoa é tão antiga na igreja e já ouviu que tem que perdoar. E o Senhor Jesus, e é uma coisa séria, porque Jesus fala assim: se não perdoardes os vossos ofensores, o vosso Pai Celestial também não vos perdoará. E ela é corajosa. Ela se mantém firme em não perdoar, colocando a salvação dela em risco. É muita coragem. Isso é desobedecer a palavra de Deus. Isso é não guardar, porque você já entendeu que tem que perdoar. Ah, bispo, mas é difícil. Coloca força, faça disso um propósito, faça disso um foco. Às vezes você tem foco no casamento, na família, você tem foco na vida financeira. Às vezes você está focando numa área da sua vida e aquilo nunca vai para frente. Você já parou para pensar que às vezes o foco está errado? Deus quer que primeiro você resolva dentro, para depois resolver fora. Isso acontece. Aí a pessoa está focando lá de fora, e Deus está dizendo assim: não, tem que resolver dentro primeiro. É aquela, eu já preguei sobre isso, né? Quero uma mudança, mas não quero mudar. Quero uma mudança, mas não quero mudar. Não funciona. Então, coloca o foco dentro. Aí quando você colocar o foco, por exemplo, em perdoar, não vai ser fácil? Não vai. Principalmente se essa está sendo a sua maior dificuldade. Tem coisa na Bíblia que você vai obedecer assim, ó, tranquilamente. Tem gente que não tem dificuldade para devolver o dízimo. Por quê? Porque não tem o coração no dinheiro, mas tem dificuldade para perdoar. O outro talvez não tenha dificuldade para perdoar. Sabe por quê? Porque ele não se preocupa com a opinião das pessoas. Ele não liga falando: tá bom, olha, eu não tenho mágoa de você não, porque o que você falou para mim não faz diferença nenhuma. Não é você que paga minhas contas, então eu não estou preocupado, pode falar à vontade. Quer dizer, já é dela, ela não é sentimental, ela não fica guardando as coisas, ela releva. Então ela não tem dificuldade com isso, mas às vezes tem dificuldade para abandonar um pecado, abandonar a prostituição, abandonar a pornografia, abandonar um vício. Então, se o Senhor Jesus ainda não se revelou para você, o teu foco tem que ser esse. Esse tem que ser o seu foco. O que Deus quer de mim? Isso é fé. Não adianta vir para a igreja, cantar, orar, participar do culto. Não, ele diz: o que me ama guarda as minhas palavras. E aquele que me ama, quer dizer, que é o que guarda as palavras, meu Pai também o amará, e eu me manifestarei a ele. Quer dizer, eu vou me revelar a ele. Aí olha só que forte. Aí Judas, não o Iscariote, né, mas o meio-irmão de Jesus, no versículo 22, diz assim: disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar-te a nós, e não ao mundo? Ele fez uma pergunta interessante, porque Jesus estava dizendo que não ia se revelar ao mundo,
que o mundo não poderia receber o Espírito Santo, porque é o Espírito da verdade, o mundo não conhece, e apenas aqueles. Aí Judas fez uma pergunta interessante: Senhor, mas como que vai ser isso? Como que o Senhor vai se revelar só a nós, sem se revelar ao mundo? Como assim? Como que só alguns vão te conhecer e outros não vão te conhecer? Mas como isso pode, né? Como que isso pode acontecer? Aí ele responde novamente dizendo, no versículo 23, Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, de novo, guardará o quê? A minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos o quê? Faremos nele morada, que é o Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo, Deus morando dentro de nós, se revelando em nós para sermos testemunhas vivas dele. Mas como que isso vai acontecer? Judas perguntou, e o Senhor Jesus deixou bem claro: olha, isso é para quem guarda as minhas palavras. Essa vai ser a separação que eu vou fazer no mundo, na igreja, onde quer que seja. A separação vai ser essa. Aquele que primeiro crer em mim, mesmo sem eu me revelar a ele, mas ele crê em mim por meio das minhas palavras e guardar as minhas palavras, é a esse que eu vou me revelar. Aqueles que não guardar a minha palavra, eu não vou me revelar a eles. Por isso que o ateu só existe porque de fato ele não busca a Deus. Porque se ele resolver buscar Deus, ele deixa de ser ateu. Se ele resolver obedecer a palavra, ele deixa de ser ateu, porque Deus vai se revelar a ele. E às vezes ele bate no peito e fala: eu sou ateu, eu não acredito, como se fosse uma vantagem. Não, não é uma vantagem não, você está perdendo. É uma desvantagem. Não crer em Deus não é uma vantagem, é uma desvantagem. Mas o mundo leva a achar que é vantagem. Crer em Deus é fraqueza. E o mundo vai indo de mal a pior. Então ele diz: é assim que eu vou me revelar. Aqueles que guardarem a minha palavra, aqueles que ouvirem e crer que as palavras são minhas e obedecer o que eu falar para eles. E veja bem, volto a dizer, não sou eu falando não, porque às vezes eu vou pregar aqui, vai entrar no ouvido e vai sair no outro. Às vezes eu estou pregando para você que hoje a sua mente está lá fora, você não está compreendendo. Se eu perguntar talvez para você em qual evangelho que nós estamos lendo, se bobear, tem gente que vai ficar perdido de tão distraída. Isso acontece. Mas a partir do momento que você passar a ouvir, o Espírito Santo vai falar com você. E é tão forte porque às vezes a pessoa quer resistir e o diabo aí fora já coloca aquela malícia, né? Maus olhos com o pastor. Olha, pastor é tudo ladrão, pastor é tudo enganador. E aí a pessoa tem dificuldade de dar crédito ao que o pastor está pregando. Só que ela não sabe ou se esquece que a palavra que ele está pregando é a palavra de Deus. E se ele é um mau pastor, o problema é dele. Assim como existem maus médicos, maus advogados. Tem maus médicos e nem por isso você deixa de procurar medicina. Já reparou? Se você for num médico, o médico te agredir, o médico, sabe, fizer algo horrível com você, você não vai mais naquele médico, mas você vai continuar procurando a medicina. É ou não é verdade? Por que a pessoa dá essa desculpa? Ah, não vou mais na igreja porque aquele pastor é o pastor, Deus é Deus, a palavra dele é a palavra dele. Está compreendendo? E mesmo o que quando você vem na igreja é para ouvir a palavra de Deus e Deus falar contigo. Não importa o mensageiro. A parábola do semeador mostra isso. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz lá na parábola do semeador: eis que o semeador saiu a semear. Não dá nem nome ao semeador, porque não importa quem seja o semeador. O que importa é a semente. E cada semente caiu numa terra. Então, Deus é o mesmo, ele não faz acepção de pessoas. O semeador não importa, ele está ali para semear. A semente é a palavra, o que vai fazer a diferença é a terra que está recebendo a semente. Uns caem à beira do caminho, que são os distraídos, desinteressados. Outros caem entre os espinhos, que são aqueles que se preocupam mais com os problemas do que com a palavra, e acaba que nenhum nem outro.
Outros são os emotivos, os que têm pouca terra, né? E aí recebe a palavra com alegria. Ah, que maravilha, que culto, que palavra, olha. Mas não dão continuidade, porque acabam murchando. Uma semana depois já está murcho. Não dura nem uma semana a semente dentro delas. E tem aqueles que caem em boa terra e dão frutos 100, 60 e a 30 por um. Então é a terra que faz a diferença. Está compreendendo? Então creia nele. Se ele, nós já vamos buscar agora, mas se ele ainda não se revelou a você, primeiro creia na palavra dele, mesmo sem sentir, mesmo sem nada. Por exemplo, você crê que Jesus está aqui? Sim ou não? Por que você crê? A palavra diz que ele diz que onde estiverem duas ou mais pessoas, no meio dele eu estarei. Então ele está aqui. Ah, eu não estou sentindo. Quando você tem o Espírito de Deus, você tem uma convicção maior. Mas quando você ainda não tem, porque ele ainda não se revelou para você, ainda assim você crê. Essa mesma palavra diz: aquele que crê e for batizado será salvo. Então o que Deus tem falado com você? Poxa, eu tenho que perdoar, tenho que me batizar, tenho que me entregar. Se você guardar a palavra, se você obedecer a palavra e se esforçar para isso, renunciar, sacrificar, ter isso como meta, eu vou obedecer, eu vou perdoar, eu vou me batizar, eu vou abandonar o pecado, eu vou pegar firme. Se você tiver isso como meta, aí ele se revela a você. Aí ele vem e faz morada, ele e o Pai, através do Espírito Santo, vem e faz morada em você. Aí, meu amigo, acabou. Aí você não vai ter que crer num Jesus só de ouvir falar, não. Não tem como você deixar de crer, porque ele vai estar dentro de você. Você vai ser uma testemunha viva. É aí que vem a mudança de vida, a exemplo do testemunho da Masla. É aí que vem a mudança de vida, é aí que vem a transformação. É aí que as pessoas não entendem. Poxa, o que fulano tem que eu não tenho? O que aconteceu com ele que não aconteceu comigo? A diferença está em guardar a palavra, obedecer a palavra. Entenderam? Fique de pé, por favor.